É, a forma peculiar como se processou a independência da América Portuguesa teve consequências fundamentais no seu subsequente desenvolvimento. Transferindo-se o governo português para o Brasil sob a proteção inglesa e operando-se a independência da colônia sem descontinuidade na chefia do governo, os privilégios econômicos de que se beneficiava a Inglaterra em Portugal passaram automaticamente para o Brasil independente. Aqui é importante a gente perceber uma coisa. Celso Furtado está fechando a etapa colonial. Isso quer dizer que ele não vai mais falar de etapa colonial neste livro? Não. A parte 2 vai exatamente falar da economia mineira, tá? Da economia da mineração. Tá bom? Então, nós estamos vendo aqui ele fazer uma síntese, na verdade, da tese dele de 1948. Com efeito, se bem haja conseguido separar-se de Portugal em 1822, o Brasil necessitou vários decênios mais para eliminar a tutela que, graças a sólidos acordos internacionais, mantinha sobre ele a Inglaterra. Não é exatamente acordos internacionais, você bota aí a pressão política, a pressão militar, a pressão econômica também. Né? Esses acordos foram firmados em momentos difíceis e constituíam, na tradição das relações luso-inglesas, pagamentos em privilégios econômicos de importantes favores políticos. Os acordos de 1810 foram firmados contra a garantia da Inglaterra de que nenhum governo imposto por Napoleão em Portugal seria reconhecido. Por eles se transferiam para o Brasil todos os privilégios de que gozavam os ingleses em Portugal, inclusive os de extraterritorialidades, e se lhes reconhecia uma tarifa preferencial. Esses aí são os acordos de Strangford, são muito mencionados no final da história econômica do Brasil, na época colonial do Roberto Simons. Tá? Aí o Celso Furtado está pagando tributo a uma das obras mais influentes nesse livro, Formação Econômica do Brasil, que é a História Econômica do Brasil, de Roberto Simons. Tá? Tudo indica que, negociando esses acordos, o governo português tinha estritamente em vista a continuidade da casa reinante em Portugal, enquanto os ingleses se preocupavam em firmar-se definitivamente na colônia, cujas perspectivas comerciais eram bem mais promissoras do que as de Portugal. Bem mais promissoras que as de Portugal. A independência, se do ponto de vista militar constituiu uma operação simples, não foi tão simples assim, o Celso Furtado. Mas tudo bem, vamos lá. Estamos lendo, né? Nós estamos pensando aqui enquanto lemos. Muito. Mas não foi tão simples assim, desculpe. Tá? Do ponto de vista diplomático, exigiu um grande esforço. Portugal tinha em mãos uma carta de alto valor: sua dependência política da Inglaterra. Se interpretasse a independência do Brasil como um ato de agressão a Portugal, a Inglaterra estava obrigada a vir em socorro de seu aliado agredido. As demarches feitas em Londres nesse sentido pelo governo lusitano foram infrutíferas, pois para os ingleses restabelecer o entreposto português seria obviamente mau negócio. É importante também a gente ressaltar uma outra coisa. Não fazia muito tempo a Inglaterra havia perdido suas 13 colônias na América, que haviam se tornado os Estados Unidos. Tá? Então, essa carta de alto valor que Portugal tinha nas mãos não era tão valiosa assim. Tá? Então, a gente tem que ver que os ingleses não estavam se metendo em qualquer treta por qualquer coisa. Eles prefeririam estabelecer a dominação em termos econômicos, para depois chegar às vias de fato. Né? Os portugueses, os ingleses, eles inauguram uma época dos impérios em que se torna mais interessante para esses impérios, num primeiro momento, estabelecer a sua dominação por via econômica, por via política ou às vezes por via até mesmo cultural.
usando a violência, e eles não deixaram de usar a violência por conta disso, no último caso. Depois, mais tarde, nós vamos ter os Estados Unidos que vão fazer da guerra um grande negócio, né, também. Retomando aquele pensamento lá uma certa liberdade de análise, retomando o pensamento do Império Romano. Né? Então, vamos lá. E, assim, de uma posição excepcionalmente forte, pôde o governo inglês negociar o reconhecimento da independência da América Portuguesa. Ou seja, os ingleses descartaram os portugueses da jogada. Assim, olha, vamos negociar aqui, brasileiros, a nossa relação comercial, né? A nossa relação econômica de dependência. A gente não precisa da Inglaterra, desculpa, a gente não precisa de Portugal nisso. Tá? Resolvam seus assuntos aí com Portugal e podem mudar com as suas coisas para cá, para o nosso império. Né? Como uma nação independente. Haha. Né? Pelo Tratado de 1827, o governo brasileiro reconheceu à Inglaterra a situação de potência privilegiada, autolimitando sua própria soberania no campo econômico. Vocês percebam então que o Brasil já inaugura a sua independência, né, abrindo mão da sua soberania. A primeira metade do século XIX constitui um período de transição durante o qual se consolidou a integridade territorial e se firmou a independência política. Os privilégios concedidos à Inglaterra criaram sérias dificuldades econômicas, conforme veremos em capítulos subsequentes. Sabe que essa consolidação da integridade territorial e firma da independência política, ela não aconteceu assim, tipo, como um passeio, tá? Nós vamos ter aí um período bastante turbulento entre 1830 e 1840, que nós vamos ter até mercenários ingleses na jogada. Tá? Então, muito cuidado nessa hora. Essas dificuldades econômicas, por um lado, reduziam a capacidade de ação do poder central e, por outro, devido ao descontentamento, criavam focos de desagregação territorial. É pela metade do século que ocorrerão alguns fatos que permitirão consolidar definitivamente o país e que marcarão o sentido de seu subsequente desenvolvimento. É importante a gente dizer aqui que talvez não seja culpa do Celso Furtado, né? Porque essa visão meio que idílica, né, da independência brasileira acontecer sem derramamento de sangue, né, ou sem grandes transtornos, né, para a sua população. Nós temos que ver que ele está com as fontes europeias, as fontes de arquivos europeus, e no máximo consultem arquivos no arquivo histórico do Rio de Janeiro. Né? Então, tem que tomar cuidado com isso também. Se a gente considerar também que a tese de doutorado dele de 1948 e muito provavelmente esse livro, Formação Econômica do Brasil, foram construídos a partir de fontes ditas oficiais, fontes oficiais escritas, fontes de arquivos, fontes bibliográficas, né, no caso das fontes de segunda mão, você não vai ver uma descrição muito detalhada de eventos que talvez coloquem a memória histórica de certos personagens de maneira mais negativa, né? Oi, Duque de Caxias. Né?
Oi, Conde D. Tudo bem? Oi, turma da Guerra do Paraguai. Mas não é o caso, né? Por enquanto. À medida que o café aumenta sua importância dentro da economia brasileira, ampliam-se as relações econômicas com os Estados Unidos. Hum, essa é uma hipótese heróica. A gente a verificar. Já na primeira metade do século, esse país passa a ser o principal mercado importador do Brasil. Essa ligação e a ideologia nascente de solidariedade continental contribuem para afirmar o sentido de independência vis-à-vis da Inglaterra. Mais ou menos, né? Mais ou menos. A gente tem aquela história da Inconfidência Mineira em que o americano, né, o norte-americano, avisa a Dona Maria para fazer a degola do pessoal por aqui, né? Lá na Inconfidência Mineira. Mais ou menos, né? Mais ou menos isso. Assim, quando expira em 1842 o acordo com esse último país, o Brasil consegue resistir à forte pressão do governo inglês para firmar outro documento do mesmo estilo. Eliminado o obstáculo do Tratado de 1827, estava aberto o caminho para a elevação da tarifa e o consequente aumento do poder financeiro do governo central, cuja autoridade se consolida definitivamente nessa etapa. Talvez a Inglaterra estivesse mais ocupada com outras coisas, como por exemplo a Índia e a China. Né? Mas, vamos lá. O passivo político da colônia portuguesa estava liquidado. Contudo, do ponto de vista de sua estrutura econômica, o Brasil da metade do século XIX não diferia muito do que fora nos 3 séculos anteriores. A estrutura econômica, baseada principalmente no trabalho escravo, se mantivera imutável nas etapas de expansão e decadência. Se a gente considerar única e exclusivamente como trabalho escravo e não como as formas do trabalho escravo, a gente pode chamar de imutável, mas a gente não pode colocar no mesmo saco, né, no mesmo farnel, a, o trabalho escravo da mineração e o trabalho escravo da lavoura agrícola e o trabalho escravo de outras esferas da estrutura econômica do país. Então é complicado, né? A ausência de estruturas internas, de tensões internas resultante dessa imutabilidade, novamente uma hipótese heróica do seu Celso Furtado, quer dizer, é responsável pelo atraso relativo da industrialização. Eu acho que aí, no caso, nós estamos pegando duas consequências de uma outra causa. Tá? A expansão cafeira da segunda metade do século XIX, durante a qual se modificam as bases do sistema econômico, constituiu uma etapa de transição econômica, assim como a primeira metade desse século representou uma fase de transição política. É das tensões internas da economia cafeira em sua etapa de crise que surgirão os elementos de um sistema econômico autônomo, capaz de gerar o seu próprio impulso de crescimento, concluindo-se então definitivamente a etapa colonial da economia brasileira. Vocês percebam que aqui nas últimas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, nas últimas 10 linhas desse capítulo, nós temos várias hipóteses heróicas do Celso Furtado. Né? Várias coisas complicadinhas aqui.